Pra quem me acompanha, não é nenhum segredo que meus livros favoritos são thrillers policiais. Oi, gente, hoje eu resolvi separar uma lista aqui com os meus thrillers policiais favoritos para contar para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha esse vídeo aqui com o namorado, com os amigos, com a família, com todo mundo, tá bom? E não se esquece também de ativar o sininho da notificação. Se você ainda não segue o Estante de Papel lá no Instagram, eu vou deixar aqui para vocês me acompanharem por lá. Lá a gente interage bastante, conversa bastante, vocês conseguem acompanhar em tempo real o que eu estou lendo. Todos esses livros aqui eu vou deixar o meu link da Amazon para você comprar esses ou qualquer outro produto na Amazon e assim você ajuda no crescimento do canal, tá bom? Bom, eu vou começar esse vídeo falando da rainha dos crimes policiais, Agatha Christie. Esse aqui é o meu livro favorito dela, eu tenho nessa edição bem antiguinha já. Amo essa edição e amo essa história também. Esse aqui é um caso do detetive Hercule Poirot. Ele vai até uma casa no alto de um penhasco onde uma mulher caiu, sofreu um trágico acidente há muitos anos. E logo em seguida um casal é encontrado, os dois estão mortos, né, a tiros, e o detetive vai investigar esse crime para saber se é um crime passional, o que aconteceu. É uma história fantástica, foi o livro com o qual eu conheci a autora, depois desse eu li vários outros. Gosto muito também do livro Um Pressentimento Funesto, adoro aquela história, mas acho que tenho um carinho muito grande porque esse aqui foi o primeiro livro da autora que eu li e acho uma história de investigação muito incrível a maneira como ela foi trabalhada. E falando em Agatha Christie, esse livro aqui tem uma narrativa bem parecida com a da autora. A Mulher na Cabine 10 é um livro que eu li há algum tempo e que eu amei. Aqui a gente vai ter uma jornalista, ela é convidada para o passeio inaugural de um navio muito luxuoso. Então ela vai até esse navio, se hospeda numa cabine e à noite, durante a madrugada, ela vê um corpo sendo jogado no mar. Ela corre para contar, né, para os responsáveis o que aconteceu. Só que não existe nenhuma prova de que alguém estava hospedado na cabine ao lado da dela, então provavelmente ela não viu nada. E ela resolve investigar por conta própria, porque ela não sabe se ela tá louca, se ela teve uma ilusão, ou se tem um assassino à solta no navio. Essa história acontece dentro desse navio, em alto mar, então a gente sabe assim que tudo que aconteceu tem que ser naquele cenário. Eu acho que essa é uma narrativa muito legal, porque realmente se existe um assassino à solta, ele não pode escapar, ele tá preso nesse navio. Então é muito legal a agilidade da história em ter o mesmo cenário, mesmo assim ter uma investigação, um mistério sensacional e realmente a narrativa, a construção da história me lembrou muito outras obras da Agatha Christie que se passam ali dentro de um só cenário. É um livro sensacional, eu adoro essa história, queria ler outras obras da autora também. Depois eu tenho esse livro aqui, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que também foi adaptado para o cinema. Eu amo essa história, esse pequeno calhamaço. Acho esse livro sensacional. Vou tentar dar uma resumida nele porque eu acho a história dele bem complexa, bem intensa, né? Mas a gente tem aqui uma jovem que desapareceu há muitos anos atrás. A família dela estava em uma ilha, toda a família dela estava em uma ilha. Quando notaram o desaparecimento dela, fecharam as entradas e saídas da ilha, então ninguém entrou, ninguém saiu. Mesmo assim, o corpo dela nunca foi encontrado. O patriarca da família recebe todos os anos, desde que a jovem desapareceu, uma flor emoldurada, que era o mesmo presente que ela dava para ele quando ela estava com ele, né, no dia a dia ali. Então ele contrata um jornalista investigativo para descobrir o que aconteceu com essa jovem, se eu não me engano era a neta dele, e o jornalista contrata a Lisbeth para ajudar ele na busca de dados aí, para poder encontrar essa jovem ou descobrir o que aconteceu com ela, com essa família. É uma pincelada bem fina nessa história, porque ela tem vários elementos. Acho que a real protagonista aqui é a Lisbeth. Para quem acompanha essa história, para quem gosta dessa temática de livro, sabe do que eu tô falando. É uma personagem incrível. Eu quero muito ler os outros livros da série, pelo menos os outros dois, escritos pelo mesmo autor. Esse livro ele tem várias subtramas que vão se encontrando para formar a trama principal e para entregar pra gente um desfecho magnífico. Eu amei esse livro, amei o filme também, achei a adaptação bem fiel à história, à trama central da história, então eu recomendo muito para quem gosta, principalmente sobre livros que tratam de desaparecimento, eu acho magnífico. Falando em boas adaptações, eu tenho esse livro aqui, Garota Exemplar, nessa edição com a capa do filme. Gente, eu acho esse livro, esse filme, essa história sensacionais. Tenho outros livros da autora aqui, acho que ela tem uma narrativa magnífica. Nesse livro a gente vai conhecer o casal Nick e Amy.
Eles estão completando 5 anos de casamento e o casamento já não tá lá essas coisas. E a Amy, ela vai desaparecer. Os sinais encontrados no apartamento foi de que foi um sequestro muito violento, né? E o Nick se torna o principal suspeito. A mídia entra nesse caso, começa a esmiuçar esse caso para descobrir o que aconteceu e montar um perfil desse cara. Então ele contrata uma pessoa, inclusive, para ajudar ele a montar o perfil de um bom marido, porque as pessoas começam a cair matando em cima dele. E ele começa a descobrir algumas mentiras, alguns fios soltos no casamento dele. E a gente tem os dois pontos de vista, do Nick e da Amy nessa história. Então ele tá contando a versão dele e ela tá contando a versão dela. A gente não sabe quem tá falando a verdade, a gente não sabe o que aconteceu nessa história até as últimas páginas, até a gente realmente entender o que há por trás desse casamento. Um thriller policial sensacional é esse aqui, O Homem de Areia. Essa história se passa em Estocolmo. Aqui, em uma noite fria de inverno, um homem aparece vagando por uma ponte totalmente desnorteado e quando ele é resgatado, as autoridades descobrem que, na verdade, ele foi dado como morto há mais de 7 anos. O crime foi acreditado a um serial killer que está preso em uma prisão perpétua psiquiátrica. A prisão dele foi feita pelo detetive John Alina. Agora o detetive vai precisar entender onde esse homem esteve nos últimos 7 anos, já que ele não se lembra de nada, e qual a ligação do serial killer com o crime. Ele vai colocar uma policial infiltrada dentro dessa prisão psiquiátrica para tentar entender a mente desse serial killer. Esse livro é fantástico, apesar de ser meio grandinho, os capítulos são super curtos, então eu li muito rápido. Faz parte de uma série. Lars Kepler, na verdade, é o pseudônimo desse casal aqui. Quero muito ler os outros livros da série. Tem um que foi lançado agora, acho que nos últimos meses. Ainda tá muito caro, por isso não comprei, mas vale muito a pena porque a escrita desse casal é sensacional. A gente realmente se sente dentro da história, como os capítulos são curtos, a história flui super bem, é super rápida e tem aquele clima de tensão no ar mesmo, de investigação muito gostoso de ler. Eu não poderia falar de thriller policial sem falar do meu autor favorito da vida, John Esbo. Tem um vídeo aqui no canal falando de toda a minha coleção de livros do autor, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Amo a série Harry Hole e por enquanto esse aqui é o meu livro favorito do autor e da série. Ele é o 12º livro da série Harry Hole, o último lançado até agora. E é uma história incrível. É um livro até que bem grandinho, eu li ele muito rápido. Nesse livro aqui, o Harry tá com 50 anos, ele tem 25 anos de carreira. O primeiro serial killer que ele prendeu na carreira dele tá solto, atormentando a vida do Harry. E uma mulher é encontrada morta dentro da casa dela. A casa estava totalmente fechada e o corpo dela é encontrado no dia seguinte. Na manhã seguinte ao crime, o Harry acorda e as mãos dele estão sujas de sangue. Ele não pode investigar esse crime porque ele está afastado e porque ele tem uma ligação pessoal com esse crime. Então ele vai ter que fazer uma investigação paralela para tentar descobrir o que aconteceu, vai ter que contar aí com a ajuda de alguns amigos da polícia para tentar descobrir o que aconteceu. Ele tá no seu pior estado emocional, pra quem acompanha a série, o Harry tá totalmente entregue, né? Ele realmente desistiu da vida dele e essa morte desse livro vai causar um impacto ainda maior. Então eu acho que foi o caso mais difícil da carreira dele, no momento mais difícil da vida dele. Não sei se terão outros livros, espero que sim, mas acho que esse aqui teve um fechamento incrível, uma conclusão incrível. A solução do crime foi surreal quando o autor entregou pra gente. Eu acho que o que eu acho mais legal nesse autor é que a gente não vê aqui apenas a investigação, mas também os personagens, né? A gente entende as nuances de cada personagem, a personalidade deles, por que eles tomam certas atitudes. E o mais incrível é que existem aqui pequenas histórias, pequenas subtramas que vão se conectando com a trama principal. Às vezes um personagem que você acha que não tem importância, ele vai definir uma parte dessa história. Então é o que eu mais gosto nesse autor. As Sombras de Outubro tá brigando fortemente pro primeiro lugar na colocação de thrillers favoritos da vida. Aqui a gente tem um serial killer que tá mutilando mulheres, ele deixa pequenos bonecos de castanhas nas cenas dos crimes. Mas quando os detetives vão investigar, descobrem que nesses bonecos tem a impressão digital de uma jovem que foi dada como desaparecida, como morta há mais de um ano. O corpo dela nunca foi encontrado, mas um homem confessou o crime e ele está preso. Então agora os detetives vão ter que descobrir quem é esse serial killer e o que aconteceu com essa jovem que é filha de uma política muito importante aí do país. Esse livro é fantástico, eu devorei. Ele tem várias marcações porque o tempo todo eu tinha certeza que eu sabia o que estava acontecendo e eu errei tudo.
O final é sensacional, tem um plot twist magnífico no final que eu jamais imaginei. Achei um fechamento incrível para essa história. Gostei muito mesmo desse livro. Queria ler outras coisas do autor, mas eu acho que a gente ainda não tem nada dele. Ele é roteirista da série The Killing, da Netflix, que eu também amo essa série. Então esse livro tem essa pegada de investigação, de tensão, relacionamento aí entre os detetives, que uma hora eles se odeiam, depois eles se gostam, então como é difícil trabalhar junto. E também tem tramas paralelas aí se encaixando, tudo funciona nessa história. É um thriller magnífico. Eu gravei um diário de leitura desse livro aqui lá pro Instagram do Estante de Papel, então quem quiser conhecer, me visita lá no Instagram, procura lá no IGTV porque tá lá. Um livro que eu gosto muito também é esse aqui, O Desaparecimento de Stephanie Myler. É do mesmo autor de A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, que virou série da Globoplay recentemente. Nesse livro aqui, um crime assola uma cidadezinha aí em 1994. Detetives investigam, solucionam o caso, ele é encerrado. 20 anos se passam até que uma jornalista confronta as autoridades e afirma que houve um grande erro nessa investigação que pode mudar todos os fatos da história. E aí ela desaparece. Então agora os mesmos detetives que investigaram o caso há mais de 20 anos precisam não só encontrar a jornalista, como também descobrir se eles realmente solucionaram esse caso. Eu gosto muito desse livro porque além dele tratar de desaparecimento, que eu acho que é um tema muito forte para romances policiais, a gente tem diversos personagens e tramas que vão se entrelaçando ali ao longo da história, né? O livro tem várias reviravoltas também que são muito importantes, tem ali uma fina camada de ironia nessa investigação também. É muito brilhante a maneira como o autor trabalha a investigação, o desaparecimento e as coisas que se encaixam, os personagens que se encaixam. É uma narrativa realmente brilhante pra mim. Bom, gente, esses são os meus romances policiais favoritos, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vou deixar o link para todos eles aqui no box de descrições, combinado? Me contem nos comentários se vocês já leram alguns desses livros ou se têm vontade de conhecer alguns desses, que eu vou adorar saber, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais!